Olá, começando o terceiro vídeo da série. Então, continuando. Para entender o que estou falando, assista os outros vídeos e os próximos vídeos. Então, orar significa isso que eu fiz no último vídeo, no final do último vídeo. Então, no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Timóteo, a viúva, ela estará fazendo conforme eu estou mostrando. Ela estará orando e automaticamente vamos ler o que está escrito no versículo 5 agora. Ora, a que é verdadeiramente viúva. Então, automaticamente, ela vai demonstrar que ela é uma verdadeira viúva, orando desta forma, deste jeito. Então, a que é verdadeiramente viúva é desamparada, espera em Deus. Porque a viúva, ela tem que surgir no desamparo para que as pessoas da igreja possam visitar ela e os órfãos, como eu descrevi, nas suas tribulações. Por isso que ela está desamparada. E daí, ela tem que esperar em Deus. É assim que funciona. A mulher viúva, ela tem que passar por esta situação, por esta provação. Porque aqui na palavra está escrito sobre o assunto da mulher viúva. Não está escrito sobre o homem. Então, ela tem que perseverar de noite e de dia em rogos e orações. Então, ela tem que orar e pedir. Ela tem que orar, ela tem que perseverar. Mas essa perseverança, ela vem através da palavra que está escrito na Bíblia, de noite e de dia. Toda hora, o tempo todo. Por isso que ela não pode viver no mundo. Por isso que eu digo, a igreja ela não pode se misturar com a vida e com as pessoas do mundo. Por quê? Porque está escrito aqui. No versículo 9, falando novamente o termo da palavra viúva, que nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, como eu tinha falado. Porque a viúva ela é viúva quando ela não tem um marido presente, quando o marido dela é insignificante, quando o marido dela morreu. Então ela se tornou viúva. Então Paulo está falando para que a mulher que é viúva, ela tenha que participar da igreja com todos estes requintes da tradição, do costume e tradição ortodoxo, não do costume e a tradição contemporâneo, cristão, religioso. Porque hoje em dia
o cristianismo ele está adulterado, ele está corrompido. Então, a viúva, ela tem outra obrigação, que conforme estou lendo aqui no versículo 8. Aliás, no versículo 9. Que seria a obrigação de que a viúva, além dela ter 60 anos, a partir dos 60 anos, ela ter a partir dos 60 anos de idade, ser inscrita dentro da igreja, ela precisa ter também a escolha de ter tido somente um homem na vida dela. A viúva que tem vários... aliás, a viúva que teve mais de um homem na vida dela, ela não pode ser inscrita dentro da igreja. Mas isso é relativo. Por quê? Porque se a viúva for uma mulher que se arrependeu e se converteu dos seus pecados, ela poderá entrar dentro da igreja? Talvez essa relatividade se transforme em verdade absoluta. Por quê? Porque Paulo está sendo bem categórico aqui. A viúva que entrar dentro da igreja, se for inscrita dentro da igreja, ela tem que ter este título de ter sido mulher de um homem só durante a vida inteira dela. E isso não é coisa para ser discutido. Por quê? Porque em 1 Timóteo capítulo 5 está descrevendo que as viúvas mais novas, elas se tornam levianas. Então essa inscrição tem a ver com vários tipos de pensamentos e aspectos. Então aqui nós estamos fazendo só um apanhado reflexivo para constar a manifestação do termo, do significado da palavra viudez, que significa o pormenor da questão da mulher viúva. Por isso que ela acaba sendo atribuído como sendo uma mulher que ela precisa de cuidados especiais como órfã. E para resolver este problema, ela tem que continuamente guardar-se incontaminado do mundo. Então, ela não pode
ser uma viúva e o órfão, que é o pobre, não pode ser um pobre, integrado dentro da igreja, contaminado do mundo. Como eu sempre falo, como está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, órfão e viúva caracteriza mais ou menos esta relação que eu fiz, porque existem outras passagens da Bíblia que falam sobre este assunto. Então, estou fazendo um acompanhamento conforme a palavra de Deus. Agora, aquele versículo que fala sobre, em Mateus, que fala sobre a questão da viúva, esse versículo ele já vai ser mais difícil de achar, que é outro versículo que fala sobre as viúvas. Eu vou tentar dar uma passada rapidamente aqui na Bíblia para ver se eu consigo achar. Eu sei que está em Mateus, falando da viúva. Deve estar nos capítulos mais indo para o final, falando sobre a questão da viúva e dos fariseus. Mas eu não sei se vou conseguir achar, porque a minha vista ela tá muito ruim. E eu ainda não tô me sentindo bem. E eu não comi. Eu preciso comer alguma coisa que eu tô passando mal. Porque eu sou muito doente. Então eu só vou concluir esse vídeo e vou parar um pouco. Então eu vou ver se eu consigo achar aqui rapidamente. Porque o livro de Mateus ele é grande. E daí fica mais difícil eu fazer uma pesquisa aqui para tentar achar esse versículo. Bem, eu achei aqui alguma coisa. Bom, eu vou usar esse versículo que eu achei interessante. Eu vou encaixar nesse pensamento que eu estava falando. Mateus capítulo 18. Eu vou ler aqui primeiro e depois eu vou encaixar. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Está vendo? Então, a viúva, o pobre, eles têm que se arrepender. Mas também o homem que está lá representando a igreja também tem que ter esse arrependimento. Versículo 15, versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Está vendo? Quando a pessoa não quer se arrepender. Por quê? Porque o líder religioso está enganando aquela pobre mulher e aquele órfão. Versículo 17. Agora eu vou encaixar este assunto que eu estou falando da viúva e do órfão dentro da igreja. E, se não as escutar, diz-eu à igreja. Está vendo? É isso que eu estou fazendo. Estou dizendo à igreja.
tem homens, tem líderes religiosos representando a igreja que vão nas casas, nas portas das viúvas, para falar coisas que não são dignas da palavra de Deus. Representando a Deus, eu estou revelando. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É igual os testemunhas de Jeová fazem. Eles vão em bando nas casas e ficam enganando as pobres viúvas e os órfãos com doutrinas de homens. Isto é uma denúncia que eu estou fazendo. Tá vendo? Está dentro da palavra de Deus. Eu precisava achar esse versículo para comprovar isso que eu falei agora. Mas vamos lá, vamos buscar a palavra de Deus. Em versículo 18, está vendo? Nós temos que considerar essas pessoas como sendo gentio e publicano. Gentios são pessoas mundanas. Esses que vão na porta das casas das pessoas e ficam pregando o evangelho anátema, o evangelho maldito. Esses são publicanos, porque eles se vestem bem, têm cargos públicos, são servidores públicos, são donos de empresas, são pessoas integradas dentro da sociedade e estão praticando o mal, porque estão pregando o evangelho adulterado. E ensinam errado estas mulheres e esses órfãos, que são os pobres. Porque a igreja é isso que eu estou mostrando, está vendo? Aqui está dizendo. Versículo 17, versículo 18. A palavra igreja, a palavra religião significa isso. Então, versículo 18, do capítulo 18 de Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque a pessoa fazendo desse jeito, pregando o evangelho errado, ela está sendo desligada, está desligando a pessoa que está representando a Deus e a Jesus Cristo. Ela está sendo desligada, está desligando as outras pessoas que estão em volta deste homem que está fazendo as coisas erradas. Está pregando a palavra de Deus erroneamente. Versículo 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, com P maiúsculo, que está nos céus. Por isso que o mundo está desse jeito. Porque o testemunha de Jeová vai lá na casa, vai bater na porta da casa das pessoas. E a pessoa que está lá, ela não vai concordar com aquilo que o testemunha de Jeová está falando, que está dizendo. Porque a pessoa que está dentro da casa, ela é mundana. Os testemunhas de Jeová são mundanos. Aí eles estão se concordando, mas para fazerem e se prostrarem a serviço do mal.
para executar as missões malignas do perverso, do imundo, do sujo, porque eles são tudo mundanos. Porque se o testemunho de Jeová fosse correto, ele ia lá na minha barraca, quando eu estava lá, e ele ia falar comigo. Por que quando eu estava na barraca, ele passava batido? Ele batia em todas as portas das casas lá que tinha portão, muro, que pagava IPTU. Agora eu que morava na barraca, eles nem olhavam, parecia que não existia nada lá, não existia ninguém. Então eles me consideravam como um nada. E eles vão pregar para rico, eles têm que pegar para pobre. É isso que o texto está dizendo. Então, esses homens aí que vão ser desligados, e quem segue eles estão sendo desligados juntamente. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, como que Deus e Jesus vai estar no meio destas pessoas que são testemunhas de Jeová, que é uma seita, não é uma religião, é uma seita cristã? Se eles não estão reunidos em nome de Deus e Jesus Cristo, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles têm costumes e tradições erradas, perversas, pervertidas. Então, deixa eu ver se eu consigo achar, que agora minha vista está escurecendo demais, que é o terceiro vídeo seguido e já está fechando aqui, eu não consigo enxergar. Eu não estou conseguindo. Por isso que eu estou ficando bem lento, eu estou sem comer também, já está me dando aquele mal-estar, né, da diabetes, que eu não sei nem descrever. Deixa eu ver aqui. Eu vou repassar aqui rapidamente, mas eu não tô conseguindo nem mais ver aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Então, para concluir esse vídeo que já está acabando, eu acho que eu não vou conseguir achar, porque eu tô tendo uma crise aqui e eu tô entrando em choque. Como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 21, no versículo 18. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Jesus está acontecendo comigo. Porque agora é de manhã e ele estava voltando para a cidade. E ele teve fome, como eu estou tendo agora. Está me dando essa sensação de fome. E eu vou só terminar essa parte aqui, já está no final. Se eu conseguir achar o versículo que eu quero. Ai, porque minha vista tá demais. Não é esse, é porque tem muita coisa dentro do livro de Mateus. Ó, eu tô no capítulo 24, já pensou decorar 24 capítulos?
Eu sei que tá aqui, mas eu não lembro onde tá. Porque eu não tenho tanta potência assim, né? No versículo 23 eu acho que não vai estar. Eu tenho minhas limitações, né? Porque eu sou fraco, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 22, 23. Não, capítulo 13 ou 14. Ai, minha vista tá horrível. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ah, 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 ah. Acho que eu achei. Virá o Senhor daquele. Esse não, não é. Eu pensei que era, mas não é não. Ah, não é. Pensei que era, mas fica desse jeito aqui que eu, que eu achei aqui. Deixa eu ver. Já tá dando a hora já. Acho que eu vou terminar por aqui. Nossa, eu tô no capítulo 26. É muita coisa. 26 capítulos para decorar. Onde tá os versículos? É muito difícil. Rasgou a Bíblia, rasgou as suas vestes. Eu já passei, já que agora tá falando da parte que. Versículo 27, capítulo 27, ó. E eles são grandes, ó. E são imensos, ó. Começa a falar do sofrimento de Jesus. Ai. Eu já passei. Só dar uma passada do 19 para trás. Deixa eu ver aqui. Precisa ver se eu tô no livro certo também, né? Mas eu vou terminar por aqui. Depois eu volto com mais gás, né? Mais força, mais vontade, né? Porque eu tô passando mal. E eu preciso me restabelecer, né? Deixa eu só passar aqui o 16, acho que não é, né? Vou parar por aqui. Ficou ocioso esse final, que eu também não tô conseguindo falar mais nada. É a doença, né? A gente tem que fazer conforme a gente pode, né? Eu nem vou procurar, porque eu vou começar a fazer vídeos falando de um capítulo inteiro. Vai demorar muito, mas pelo menos eu já vou decorando aonde tá, mais ou menos, para mim poder chegar e colocar em pauta. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.